momento, Pai, em comunhão, Senhor Deus de revelação, Senhor Deus da tua palavra. Senhor, meu Pai, consagramos essa chamada de vídeo, Senhor Deus, este vídeo, ó Pai, em tuas mãos, Senhor Deus, e diante do trono da graça e da misericórdia te pedimos a tua presença, Pai. Usa, Senhor Deus, poderosamente a tua filha, Senhor Deus. Nós sabemos o quanto ela tem te buscado, Pai, e o quanto ela teme ao Senhor. Por isso, use-a, Senhor Deus, poderosamente, Senhor Deus, para que a tua palavra, Senhor Deus, venha nos revelar a verdade e sejamos libertos, Pai. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos e os nossos olhos, Senhor Deus, para que possamos ser totalmente libertos através do poder da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, te damos graças. Amém. 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 Então, hoje começamos o livro de Miqueias, no capítulo 1, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Miqueias de Morizete durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os que nela habitam. Que o Senhor, o soberano do seu santo templo, testemunhe contra vocês. O julgamento de Samaria e de Jerusalém. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação, ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio como que rasgados pelas águas que descem velozes encosta abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Caso não é o de Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas, atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela juntou foi como ganho da prostituição. Como salário de prostituição tornará a ser usado. O lamento do profeta. Por causa disso, chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu. Uivarei como um jacal e gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contei isso em Gate, e não chorem, habitantes de Bet-Ofra. Envolvem-se no pó, saiam nus e cobertos de vergonha, vocês que moram em Zafir. Os habitantes de Saanã não sairão de sua cidade Bet-Ezel. Está em prantos, foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contossem de dor, aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor, até as portas de Jerusalém. Habitantes de Laquis, atrelem aos carros as parelas de cavalos. Vocês foram o início do pecado da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram apreendidas com vocês. Por isso vocês darão presentes de despedida a Morizete e Gate, a cidade de Axibe, e se revelará enganosa aos reis de Israel. Trarei um conquistador contra vocês que vivem em Maresa. A glória de Israel irá a Adulão. Rapem a cabeça em pranto por causa dos filhos, nos quais vocês tanto se alegram. Fiquem calvos como a águia, pois eles serão tirados de vocês e levados para o exílio. Aqui no livro de Miqueias, mostra
fala muito da ira, né, de Deus por causa de toda a idolatria, né? E quem é o Miqueias, né? O Miqueias, o significado do nome dele é quem é como o Senhor, né? Tipo, já é o significado do nome dele já é um despertar, um despertar para o povo. Quem que é como o Senhor, né? E Miqueias, aqui ele alerta contra os pecados e contra as injustiças que acontecia naquele tempo. O Miqueias, ele, o Miqueias, ele viveu em uma vila rural, de uma cidade do interior, assim, era no interior. Ele já tinha essa visão mais sensível, né, para as injustiças sociais por conta que ele já vivia nesse lado que era rural, né, lado de pobres e de camponeses. Então ele já tinha essa visão mais sensível para as injustiças, né, as injustiças que aconteciam na sociedade. E o tempo que ele profetizou foi durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, que eram os reis de Judá. Né? Após o reinado de Salomão, Israel ele foi dividido em dois, norte e sul. Norte era Israel, que a capital era Samaria, foi onde começou ali o juiz do Senhor, o juiz do Senhor, e o outro era o sul, que era Judá, a capital de Jerusalém. E Miqueias, ele profetizou, ele estava no norte, ele estava ali na Samaria. Nesse período, Israel, ali, nesse período, Samaria, ela prosperava demais, assim, economicamente falando, era prosperidade alta. Mas em outro lado, para o lado espiritual e para o lado moral, ela estava em decadência, ela estava se destruindo. Porque naquela época, eles estavam corrompidos pelas injustiças, pela idolatria, né? Os líderes explorando o seu povo, os juízes eram vendidos, os comerciantes eles trapaceavam, então estavam todos no pecado, todos com foco no pecado, em fazer as coisas de uma forma que beneficiasse a si próprios, né? Os juízes eram vendidos para o lado que pagava mais, uns tinham as suas idolatrias, as suas imagens, outros cometiam as injustiças para se beneficiar. Os líderes exploravam das pessoas pobres porque não tinham conhecimento, então tudo para auto se beneficiar. E os comerciantes fazendo trapaças e gambiarra, aquele tal do ditado que fala do jeitinho brasileiro. E Miqueias, ele anunciava o julgamento de Deus. A gente vê no versículo 3 que ele fala: vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Então, ele traz esse julgamento, ele anuncia esse julgamento. Né? Esse tempo que ele viveu, Miqueias, Israel, ele era visto como uma luz para as nações, né? Era uma nação como luz. Mas eles acabaram imitando os seus ídolos pagãos, eles acabaram se perdendo, eles acabaram ficando impuros, né? Tendo a impureza, se contaminando ali espiritualmente. E acabou que contaminando toda a nação, né? Toda a nação. E quando ele fala que, né, vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação, ele fala que Deus ele está vindo para julgar, ele está descendo de onde ele estava para julgar. Né? E aquilo para o povo foi muito forte né, nesse tempo, porque para eles Deus estava restrito lá no templo, naquele lugar. Mas não, Deus ele levanta para intervir. Ele levanta para fazer o juízo, né? E começou tudo por Samaria, como tem aqui no versículo 6, por isso farei de Samaria um monte de entulho, né? Para acabar tudo aquilo que foi construído, que foi levantado, que se edificavam, que não agradava a Deus,
ele ia transformar tudo em um monte de entulho, ia acabar tudo, né? Então, que nesse tempo, Deus me fez lembrar que, tipo, nessa época, com hoje, né? Hoje a gente, nós somos chamados para ser luz e ser referência. Mas muitas vezes a gente acaba caindo, né? Acaba estando na decadência devido à idolatria e às injustiças escondidas, né? O povo de Deus, ele é chamado para ser luz e referência. Mas muitos acabam na decadência do que está escondido. Hoje não é mais em imagem, né? Hoje nós não temos uma estátua, uma imagem para idolatrar. Mas nós temos corações divididos. Muitos estão com o coração dividido. Dividido no amor pelo dinheiro, dividido pelos pecados ocultos tolerados, dividido pela falta de amor ao próximo, a falta de empatia, a falta de entender o próximo, pela omissão diante do pecado, né? Muitas vezes a gente omite pecados para a gente não confrontar, não despertar a pessoa. E às vezes a gente não olha para a dor do outro, é uma injustiça, né? Como nesse tempo que tinha muita injustiça, hoje também o povo de Deus que foram escolhidos para ser luz e referência, eles se escondem, eles têm os corações divididos, né? E Deus ele não se cala. Deus ele nos alerta porque ele quer nos purificar. E hoje em dia eu vejo assim que é muito fácil a gente apontar, né? Eu apontar o erro de alguém, eu apontar o que a pessoa está errando, e principalmente quando é algo que vai me beneficiar. Então, é fácil eu apontar e dizer que não está fazendo certo, não é assim, não é desse jeito, principalmente quando é algo que vai me beneficiar. E Deus, ele nos chama primeiro para a gente olhar para a nossa própria vida, para a gente olhar para dentro, olhar para si. Tudo começa com a gente. Não tem como você agir correto com os outros se você, a sua vida, a sua própria vida, está em decadência, né? Então, que a gente consiga todos os dias meditar, né? Quais são as pequenas idolatrias que ainda ecoam, que ainda moram no meu coração? A idolatria do eu, a idolatria ao dinheiro, a idolatria à fama, né, ao sucesso, ao destaque, onde temos sido injustos e negligentes com as pessoas. Né? Você se fazer essa pergunta, onde eu estou sendo injusta e onde eu estou sendo negligente com as pessoas ao meu redor? Nós temos escutado a voz de Deus ou abafado o despertar dele? Porque muitas vezes a gente escuta a voz, mas só para aquilo que beneficia a gente, não o alerta dele, não o despertar dele, né? E daí acaba que abafando o que Deus quer despertar. E Miqueias, ele nos lembra que Deus ele quer um povo puro, um povo que viva de uma forma justa e verdadeira, não para benefício de si próprio, mas para benefício de um todo. Você vê aqui nesse capítulo o quanto que o pecado, Deus ele não veio para fazer justiça com aquele que pecou. Ele veio fazer para a nação toda, para a nação toda. Então, não é sobre você, é sobre o outro. Não é sobre você se beneficiar, não é sobre você se destacar, não é sobre você conseguir chegar. É sobre como você vai fazer para também ajudar o outro.
para despertar o outro. Porque hoje é muito fácil eu fazer algo para beneficiar a mim. Agora, quando é para você fazer para o outro, né, ter essa visão do servir, é bem mais difícil. A empatia, né, o respeito, o olhar verdadeiro de compaixão, né? O juízo de Deus, ele é uma oportunidade para o recomeço. Quando Deus ele vem com o seu juízo, ele vem com o juízo também, ele vem também com a misericórdia. Ele vem também com uma oportunidade de recomeço. Porque o mesmo Deus que julga é o Deus que restaura. O pecado, ele não deve ser normalizado, né? Você idolatrar o seu eu, você amar o seu dinheiro, você, né, ter essa visão de que você precisa ter todo o entendimento, estar acima de tudo, isso é um pecado, e o pecado ele não pode ser normalizado. Nada adianta ser feito se é para benefício próprio, é para a nação, é para Deus. Deus, ele quer um povo puro e verdadeiro, um povo justo. Então, Deus, nós vemos aqui o quanto Deus vê todas as coisas. Deus está vendo tudo, ele está lá em cima, ele está lá vendo tudo. Deus, ele é testemunha, ele vê tudo. Deus, ele é santo, mas ele não tolera sincretismo. Ele não tolera essa mistura de coisa. Serve a mim e serve ao teu eu e serve a outro Deus e serve a tua vontade. Não. Ele não é sincretismo, ele não é mistura. Deus, ele é paciente, mas ele não é passivo. E Deus, ele sempre envia um profeta antes do juízo. Ou seja, ele sempre envia alguém para despertar a gente do pecado. Ele sempre envia gente, ele sempre envia e cria situações, cenário, para a gente entender que não é aquilo que ele quer que você faça. Não é sobre aquilo que ele quer que seja mostrado. Então, o Senhor, ele sempre mostra o profeta antes de vir a destruição. Assim ele fez com Miqueias. O Miqueias, né, lá do campo, lá do rural, lá do interior, lá o pequeno que já havia sofrimentos de injustiça, mas foi ele que Deus usou para despertar o povo, para alertar o povo sobre pecado. Alertou Samaria, né, alertou o povo e alertou Judá para não poder passar por aquilo, também para não sofrer daquela forma. Então, antes de Deus mandar o juiz, ele manda o despertar. Então, que a gente tenha esse entendimento, que situações, cenários é mudado, situações acontecem com a gente para o despertar. Deus quer despertar a gente para algo vir, para o renovo vir, para algo acontecer. E assim, como eu falei agora, né, que assim como Miqueias se levantou, né, nesse tempo, assim como Deus levantou Miqueias, Deus levanta os seus para despertar o seu povo e a sua nação. E é isso. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, que não seja a nossa vontade, mas sim a vontade do nosso Pai. Né? Isso que trouxe a palavra hoje, que seja feita a vontade do Senhor, e nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, seguir os caminhos que Ele tem traçado para nós. Não adianta a gente fugir, querer se desviar, né? Mudar o trajeto, porque aquilo que Ele estabeleceu para nós vai se cumprir. E se às vezes a gente sair daqui do projeto do Senhor, vai ficar dando volta no deserto, até voltar para o propósito do Senhor. Né? Então,
Nós estamos aqui à disposição do nosso Pai. Palavra abençoada. Obrigada pelo teu sim. Estava ali dirigindo, mas estava ouvindo tudo. Alguém pode querer complementar, falar alguma coisa que o Senhor tocou no coração, está aberto. Amém. Então, pode orar e encerrar para nós, Deise, por favor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai amado, por estar aqui nessa oportunidade de falar a tua palavra, Senhor. Ah, Pai amado, Pai querido, assim como tu levantou Miqueias naquele tempo para despertar a nação sobre os seus pecados, Pai, de idolatrias, de injustiça, Senhor. Levanta os seus, Senhor, nesse tempo que estamos, para despertar esse povo, Senhor. E que, Pai amado, Pai querido, que nós não destrua em nós os corações que têm idolatria, Pai. Mostra nós o que tu queres, onde tu queres que nós servimos, ó Pai, fazemos a tua obra, Senhor. Que não seja feita a nossa vontade, que a gente tenha um entendimento que não é sobre agradar a ninguém aqui nessa terra, nenhum homem aqui nessa terra, Pai amado, e sim agradar a Ti, Senhor. Fazer por amor a Ti, Senhor. Fazer com excelência e com amor a Ti, com temor a Ti, ó Deus. Não com temor a homens, não com temor, Senhor, às pessoas que estão aqui na terra, Pai amado, e sim com temor a Ti, Pai, para exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. Pai amado, Pai querido, entregamos esse dia a Ti, Senhor. Dai, Senhor, livramento, Senhor, dai proteção, Senhor. Abre os olhos, abre os ouvidos espirituais daqueles que vão depois assistir essa live, Senhor. Que tenham despertado o pecado escondido no coração, Pai. Cada um faça essa reflexão, Pai, de trazer o despertar sobre o que está escondido, sobre o que está oculto. E tudo, Pai, é para a tua honra e para a tua glória. Não é sobre mim, não é sobre o eu, é sobre todos aqueles que o Senhor quer alcançar, Pai. Em nome de Jesus, amém.